convite da instituição chamada Women Refuge Place, um refúgio de cura e transformação, a nossa entrevistada de hoje se dedica em tempo integral a acolher, entender e melhorar a vida de mulheres, na maioria imigrantes, marcadas por traumas, perdas e problemas psicológicos. A assistência é dada a qualquer mulher, de qualquer idade, que queira uma orientação, um aprendizado e, claro, um ombro amigo. Hoje, aqui no Fazendo a Diferença, eu vou falar com a Ana Arruda. Seja muito bem-vinda, minha linda. Obrigada, Lu, muito Estou obrigada. muito feliz que você está aqui. Sei que o teu projeto tem uma importância grandiosa para a comunidade, que é nosso objetivo aqui, né? E quem não conhece ainda, ele já foi muito bem indicado, tá? Outras pessoas que vieram aqui falaram do seu projeto, que foi o que me levou a você, não é isso? Muito obrigada. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, estou muito feliz que você está aqui. Que ótimo, eu também estou. Vamos falar um pouquinho da Ana, que eu gosto de começar com a pessoa, depois o item em si. Ok, vamos lá. A gente vai chegar no projeto, que eu sei que todo mundo quer saber a respeito. Mas eu primeiro quero conhecer essa mulher, né, que se dedica a outras mulheres. Então, me conta, você está aqui há 24 anos. É 24 praticamente uma anos. americana já. Quase. Eu vim pra cá com 26, então eu falo que eu já tô quase Tá ali no meio do ali. Bacana. Me conta um pouquinho o que te trouxe aos Estados Unidos, o que você fazia no Brasil e por que essa vinda pra cá? Olha, Lu, é uma história bem louquinha, eu te diria, sabe? Eu fazia faculdade no Brasil, eu fazia 2 faculdades, eu fazia artes plásticas e desenho industrial. E na época eu tinha um namorado da qual a mãe morava aqui e ele gostaria muito de vir para cá. E os meus pais não deixavam que eu viesse. E acontece que uma delas era uma faculdade estadual e entrou em greve. Ficou mais de 10 meses. Bem comum no Brasil, infelizmente. Exatamente, que era estadual. E nesse período meu pai e minha mãe falou, ok, então vá, quando voltar, você volta. Eu falei, tudo bem. Então voltar às aulas, você volta para o Brasil. Eu volto para terminar minhas 2 faculdades, já fazia estágio. Você fazia o quê de faculdade? Eu fazia artes plásticas e desenho industrial. Ah, é? As duas, sim. E aí acabei ficando, o que era para ser 8, 9 meses. Artes plásticas e desenho industrial, tipo... Sim, elas são similares, mas elas vão para campos diferentes. Pois é. Porque a artes plásticas, ela envolve mais a educação. E o desenho é mais a função de você projetar algo. Então, na verdade, eu queria conectar as duas coisas. Exatamente. Interessante, muito interessante. Sim. E aí, você não quis voltar, foi Eu isso? não quis voltar. Olha, eu te falo que os primeiros anos foi muito desafiador. Eu me questionava o que eu estou fazendo aqui, para que eu vim trabalhar. Meu primeiro trabalho foi numa sorveteria, da qual eu tinha estudado inglês a vida inteira, mas como falar inglês chegava aqui era totalmente diferente. Então, foi muito desafiador, mas eu creio que depois de 5 anos, eu acho que isso é para a maioria das pessoas. Você começa a criar raízes e a sua mente começa a mudar. E foi após esses 5 anos que eu decidi, não, eu quero ficar. E foi o que aconteceu. Você falou da sorveteria, mas eu sei que você trabalhou em diversos outros lugares. Sim. E tem, inclusive, nessa questão do desafio que você está falando, é exatamente fugir da sua área, da sua zona de conforto, né? Que você trabalha em coisas que você fala assim, meu Deus do céu, mas eu vou saber fazer isso aqui? Me conta um pouquinho das experiências muitas que você viveu antes de entrar no projeto. Olha, Lu, foram muitas, de verdade. Eu sempre fui muito empreendedora, desde menina. Amo empreender. Criar uma ideia e fazer acontecer. É isso que eu gosto. E eu acho que é por isso que é uma razão que o refúgio tem funcionado. Então, eu fui dona de loja de roupas, eu fui dona de sorveteria aqui também, de padaria, de restaurante. É mesmo, uma série de coisas. Foram inúmeras, muitas mesmo. Eu te diria, talvez... E sempre um negócio seu? Sempre meu, desde 2004. Eu cheguei em 2002, 2004 eu montei minha primeira loja de roupa brasileira, bem na Broadway, em Everett. Só tinha uma loja no momento, que era a Carol Brasil, que era uma loja que era bem famosa, uma pessoa que tinha bastante conexões, e aí eu vim. Então, assim, salão de beleza também já tive, para você ter uma ideia. Sim. Então, assim, foram muitas coisas que me desafiaram a ter essa, talvez, flexibilidade que eu tenho hoje. E sabe? O que te desmotivava para ir para outro? Por exemplo, tava com a loja, era a única... E a gente sabe que a mulherada gosta de uma lojinha brasileira aqui. Sim. Por que fechou e foi para outro negócio completamente diferente? Olha, eu acho que isso é um pouco da minha personalidade. Desafios. Eu gosto de começar, mas às vezes para mim é um pouquinho difícil de manter. Entendi. Então eu prefiro já vender, partir para outro. Ou se não, às vezes houve situação que eu quebrei.
Aham, sabe? então, Teve tem isso situações também, que é eu importante quebrei, falar, claro. sabe? Porque às vezes você não tá naquela da administração correta, você não tá fazendo o fluxo da maneira que deveria ser seu business. Aconteceu uma, duas ou três E vezes. nessas de experimentar tantas coisas, né, que a gente tem que fazer isso aqui, é uma coisa Sim. meio incrível, né, como a gente realmente cai em áreas que você fala, meu, gente, como é que eu parei aqui, né, em que situação que eu comecei a Sim. trabalhar com isso? Eu acho que é muito normal, né, Ana? Sim, já tive business de limpeza também. Olha só. Eu já fui para limpeza. Eu era housekeeper, fui housekeeper de uma família por 16 anos. Nossa, bastante tempo. Muitos anos. Uma família que eu sou muito grata, que me ensinou, assim, princípios e a maneira de entender o cotidiano de uma cultura americana. Que Foi ali, bacana. pessoas muito fiéis. E também foi meu porto seguro em muitas vezes, não só financeiramente, O que mas em também é tudo muito que eu importante, precisei. né? Sim, Encontrar com uma certeza. pessoa, né, ou pelo menos uma família, ou uma pessoa que possa te dar essa segurança, né, Sim, sim. necessária. Uhum. E aí, o que foi... Existindo desses todos os trabalhos, alguma coisa que tivesse relação com o que você fazia no Brasil? Nada. Eu acho que as lojas que eu tive 3 lojas. Eu acho que é a coisa da criação, porque nós criávamos biquíni, a gente vendia vestidos de festa, Ah, que legal. então eu tinha as costureiras que a gente fazia as roupas adequadas. Então havia sempre uma parte da criação, eu sempre gostei. Bacana. Então, o montar uma bijuteria, uma peça, eu também sempre gostei. Então, algumas coisas sim tinham um fundo da arte. Nem Entendi. tudo, mas algumas E sim. como é que chegamos nesse projeto para mulheres? E, né, lógico que a gente conversou um pouco antes para eu saber da sua história, da sua Sim. vida, mas geralmente esses projetos vêm de pessoas que precisam ser curadas primeiro, né? Sim. Que passaram por algum tipo de grande trauma ou problema, Sim. e aí elas abrem esta porta para outras. Não vi isso, Ana. Não sei se você não me contou, mas me conta. Da onde que você pulou? Você falou, não, peraí, eu vou fazer um projeto Sim. voltado para as mulheres. E tem mais, né, muito imigrante nisso. Lógico que eu sei que vocês Sim. também atendem americanos, mas muitos imigrantes. Sim. Da onde veio isso? Olha, Lu, se a gente voltar lá atrás, eu acho que tudo que a gente precisa para colocar um projeto em prática já está dentro de você. Com certeza. Eu sou filha de psicóloga, de um bancário aposentado. E a minha família era estruturada, mas ao mesmo tempo com muitos desafios. Então, desde muito nova, eu fui submetida a processos emocionais da qual eu precisei de cura. Então, assim, e quando a gente vai para um outro país, as suas emoções, elas são ainda mais... Se afloram, não há Sabe? dúvida. Então, assim, houve momentos em que eu vi que eu precisava de ajuda e eu não encontrava pessoas que me ajudassem. Então, eu acho que foi mais de um desejo, de um coração que isso é meu, de querer dar coisas para as pessoas muito mais do que receber. Que bacana. Então, como eu não encontrava, eu decidi montar esse projeto porque hoje eu posso dar. Então, e a Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber. Então, você cresce mais, né? sim. Então, com base nesse princípio, eu preferi começar um projeto. Comecei na minha casa. Conta pra mim, como é que foi esse começo? Sim. A ideia inicial, o nome, o que foi? De repente, um dia, ou aconteceu alguma coisa que te trouxe esse projeto? Me conta o nascer. Olha, o Nascer, na verdade, esse projeto ele tem mais ou menos uns 15 anos. E foi através de um sonho. Mentira! Foi um Me sonho real, conta noturno, foi um sonho real. Eu costumo dizer que de várias maneiras o Senhor fala, e uma delas é através do sonho. Ah, não tem dúvida. E o Senhor me deu essa direção onde eu ajudaria outras mulheres. Foi um sonho muito real, com muitos detalhes, que uma outra hora a gente pode estar contando, mas ali eu entendi que eu precisava ajudar outras mulheres. E essa necessidade começou a queimar no meu coração. E eu comecei a colocar diante de Deus: Senhor, o que você quer? Para onde eu vou? Como fazer? Você já era bastante religiosa nessa época ou ainda não? Eu diria que eu estava na metade da minha caminhada. Foi um processo de 10 anos até que ele acontecesse de verdade. E quando ele aconteceu, ele começou na minha casa. Eu fiquei talvez um ano e pouco. Depois nós fomos para um outro ambiente, voltando numa conversa que nós falamos nos bastidores. Eu me formei esteticista e tinha um pequeno spa em Salgos. E ali eu abri mão das minhas clientes, eu abri mão do meu spa para começar o projeto. Então, nós tínhamos uma salinha muito pequenininha, onde a gente já fazia os atendimentos, fazia as reuniões do time. E o outro lado era uma cozinha muito pequena, tudo preparado ali. Então, assim, já ali eu já dei algo que já era meu em favor de um bem maior, que eram mulheres que a gente já atendia. E aí, hoje nós estamos em Reading, tem
Um lugar muito grande, bem bacana. São 6 salas, um lugar para workshop, sala Que de legal. administração, sala de atendimento. Então, foram steps, eu diria, né? A gente começa pequeno e vai Como caminhando. tudo, né? E hoje nós estamos aí, né? Atendendo nesse lugar. Atendemos muitas E mulheres. como que foi, assim, o primeiro projeto que você fez, ou os primeiros casos que vocês acolheram, né? Como que isso Sim. começou a espalhar? Foi mesmo dentro da igreja, da comunidade religiosa que você participa? Ou você ficou sabendo de alguma história de alguma mulher que precisava de você? Me conta como que foi esse início. Olha, o início de verdade, eu tenho uma amiga, uma grande conhecida, uma querida enfermeira no Brasil e mudou para essa nação e foi mãe. Hoje ela tem 2 filhos autistas Ó, de grau nível 3 e ela cuida somente dos filhos. E no dia a dia, nas nossas conversas, eu via a necessidade que ela tinha de ter algo que trouxesse esperança para ela e também um conforto. Sabe, um conforto assim de uma folga, um relaxamento. Então nós montamos todo um esquema para que os filhos ficassem com alguém e nós levamos ela para passear, levamos ela no parque para comer no Whole Foods, ai, para que fazer legal. algumas coisas. E a alegria daquela mulher me trouxe tanto contentamento, porque ela falou: "Vocês não imaginam o que vocês estão fazendo". Porque pensa a situação, ela vivia todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, com crianças gêmeas, 2 meninos com grau nível 3. É. Então, assim, as emoções dela foram colocadas muito à prova. Então, quando você tira essa mulher desse ambiente, que é o ambiente que traz muito estresse para ela, Uhum. não tem como não haver transformação. E eu adorei a metodologia. Me conta um pouquinho disso. Vocês sempre trabalharam dessa forma? Porque a gente, quando pensa em projetos, ONGs, iniciativas, Sim. para mulheres ou para seja lá qual grupo, a Uhum. gente pensa sempre naquele formato básico, né? Vamos sentar aqui, vou conversar o que você precisa, tem alguma necessidade, pode te ajudar como, né? Comida, roupa, blá, blá. Aquela, né? É Sim. um formato que já vem na nossa cabeça. Uhum. Adorei isso, levar a pessoa para passear, comer num lugar diferente. Sim. Isso é muito mais psicologia do que 10 horas de terapia, não é isso? Com certeza, com certeza. Sempre tem assim essas Sempre, ações? sempre. Ai, Nós que fazemos máximo. coisas Vou querer, diferentes. gente. Vou precisar Vamos dessa. participar, vou te colocar meu nome na lista. Existe uma lista de espera um pouco grande, mas vou tentar colocar você Não, na vou frente. querer, vou querer. Não, é super verdade. E você mencionou uma coisa muito importante, que é o fato da pessoa chegar aqui e se encontrar em situações psicológicas, né, situações que ela não tinha antes, porque ela tinha Sim. um apoio, ela tinha uma família, ela tinha muitos amigos. Então, às Exato. vezes, até ela se surpreende com as reações psicológicas que ela está tendo. Sim. E Lu, eu acredito muito na honra que você dá às pessoas. Aqui é o lugar onde todas as pessoas estão correndo atrás do dinheiro, do trabalho, e não tem nada de errado. Porém, isso não é a única coisa e nem a coisa mais importante. Então, todas as vezes que nós servimos uma mulher, porque nós ministramos toda segunda-feira à noite, nós preparamos algo incrível para ela, muito criativo. A primeira mensagem que elas nos dão: como eu me senti amada e honrada. Porque você parar toda uma estrutura dos Estados Unidos, onde o dinheiro é sempre mais importante, e você para ali 2, 3 horas só para cuidar e dar atenção para ela, Que isso legal. vale muito mais do que qualquer outra coisa. E é nisso que cria o impacto. E é nessa abertura que a gente consegue ver qual é a debilidade dela para continuar trabalhando. Eu costumo dizer que aquela noite especial é uma noite de peneira. É onde Deus nos mostra qual a fragilidade. E nós vamos dar apoio naquilo que ela precisa. Nossa, que máximo. E como a gente tava, eu brinquei das 10 horas de terapia, mas é mais ou menos isso, né? Porque você perguntar para a pessoa, né, o que você precisa, você quer um abraço, é uma coisa. Você fazer por ela de uma vez, né? Não, eu vou Sim. te dar toda a atenção, vamos agora comer aqui, que eu sei que você gosta de tal coisa. É outra coisa, né? Você efetivamente fazer do que só falar ou Exatamente. se Sim. colocar, né? Você sabe, Lu, existe um livro muito legal que fala 5 linguagens de amor. E cada pessoa, ela tanto Uhum, dá como ela recebe de forma diferente. absolutamente. Mas o amor, ele é universal em qualquer maneira. Se você der algo que agrade o coração daquela pessoa, ela sempre vai guardar. Né? Me conta Existem pessoas. outras coisas aí que vocês fizeram bacanas, assim, diferentes. Eu adorei a história da saída no parque, no Whole Foods e tal. Teve alguma outra história, assim, que você se lembre? Existem muitas, Lu, existem muitas. Cada noite é algo diferente, mas eu posso te contar uma que marcou também muito o time. Nós
fomos atender uma moça. E eu sempre peço direção daquilo que a gente vai ministrar, daquilo que talvez Deus quer curar aquela pessoa naquela noite. E eu orando por essa pessoa, eu senti que eu deveria fazer uma festa de 15 anos. Só que essa pessoa que ia ser tratada, ministrada, não sabia. Avisei o time, falei, cada uma leva um presente. E ela tinha 15 anos? Ela tinha 42 anos. O quê? Mas de onde Sim. você tirou essa ideia? Eu falo que Deus é um Deus criativo. Sim. E Ele nos dá todas as dicas e Ele cria sobre nós aquilo que Ele quer executar na Terra. Pois bem, fizemos a festa, levamos bolo, colocamos coroinha nela, trouxemos bolo, fizemos tudo igual uma festa de 15 anos. Para nossa surpresa, eu não sabia como, perguntei até para o meu marido, falei, olha, Deus está ministrando algo fácil. Ele falou, vai embora. Eu falei, amém. Fiz tudo como uma festa de 15 Sempre anos. tem aquele, tá aqui Tem, ele também, tá? Eu falei tem. com a Ana Luísa, semana passada, foi ela que veio aqui. Ah. E o marido dela também é desse aí. Ela fala assim, eu até confio em Deus, mas ele confia em mim, o que é pior. Aí foi ótimo, a gente deu muita risada. E então eu tô vendo que a parceria é igual Sim, aqui. mas resulta que no final houve tanta cura, Lu, porque ela disse assim, eu venho de uma família muito humilde, onde minha mãe nunca conseguiu fazer um bolo simples para mim. Nossa, Eu nunca tive um bolo. mentira. E você não Sim. sabia que ela nunca tinha Nós tido não uma festa? sabíamos, mas Deus sabe tudo. E Ele ministrou o que era necessário. Então, ela precisava de uma cura, porque na escola todas as pessoas tinham tido uma festa de 15 anos e ela não. Então, assim, existem lugares que nós não podemos acessar, mas Deus pode para trazer cura. Então, a gente faz muito movido por essas direções que Deus dá. E eu posso te falar, Deus não erra. É cada história louca que sempre bate. E vocês têm uma seleção para essas pessoas? Porque eu sei, né, que vocês atendem, inclusive tem um projeto para as mulheres de mais idade, né, mais velhas. Sim, sim, sim. Eu achei lindo, né? É muito importante, né, a gente que já está com uma certa idade, os nossos pais, você enxerga eles mais, né, mais carentes, Sim. diferentes, menos né, tão fortes. E aí você fica, nossa, né, agora que eu Sim. cuido, agora que eu, né, a gente transforma, vira o jogo, né? Sim. E aí eu vi isso também que vocês atendem, então eu sei que vocês têm, né, toda essa gama de projetos. Mas como que fazer a seleção? Porque são tantas as pessoas que devem São. precisar. Olha, Lu, a gente tem uma lista de espera muito grande, mas assim, o ano passado nós movemos naquilo que a gente precisava, que era uma necessidade. Nós precisávamos de novas ministras, porque toda segunda nós ministramos. E aí nós focamos em pessoas que nós vimos que queria somar mais força ao projeto e que tinha esse potencial. Então, hoje nós começamos com 6 ministras, hoje nós somos 18. Muito legal. Então, hoje nós podemos atender mais mulheres, podemos fazer essa lista que é grande, correr um pouquinho mais, estamos atendendo nas quartas à noite também. Então, é sempre uma direção daquilo que ele quer fazer. E é um trabalho sempre voluntário? 100% voluntário. Os legal. nossos atendimentos, as nossas... nós fazemos discipulados, terapias, aconselhamentos cristãos. Workshop? Sim, por enquanto tudo é. Eu não sei aonde nós vamos chegar, porque a instituição tem crescido muito e muitas vezes nós precisamos de recursos para Claro. fazer o melhor. Até porque Então- vocês fazem coisas diferentes, né? Isso aí, Exatamente. que acabam É. tem um gasto. Sim, né, o real. desejo do meu coração é que pessoas se voltem a esse projeto e nos ajudem. Empresários, pessoas que têm esse coração generoso. Não Uhum. precisa ser uma pessoa que seja, né, como você falou, que esteja na igreja. Existem muitas pessoas que queiram ajudar, Com absoluta né? E certeza. elas são bem-vindas. E o empresariado, nesse aspecto, hoje tem incentivos de impostos e questões todas para Sim, ajudar, pois é, a né? Para nossa ser mais instituição, solidários. ela é uma non-profit registrada no governo, então nós podemos Exatamente. exatamente fazer isso. Tomara que deram uma a gente carta. ajude aí, a gente quer exatamente isso, quer divulgar para que ele cresça Sim. e que, né, que vocês possam atender mais a comunidade ainda do que vocês já fazem, né? Sim, sim. Hoje, você tem um número de quantas mulheres já passaram por vocês, quantas ações vocês já conseguiram desempenhar, mudar vidas? Olha, eu te diria, o ano passado, eu vou te dar dados do ano Uhum. passado que são mais recentes. Eu acredito que nós atendemos 150 mulheres, Muita gente. muita gente. Toda semana ele acontece? Toda semana, toda segunda-feira, workshops nós fazemos toda sexta-feira, última sexta-feira do mês. Existem esses projetos que nós chamamos como Terceira Alegria, que Muito são lindo isso aí. senhoras acima de 60 anos. Lá no refúgio nós temos 2 ateliês. Tem costura para elas fazerem, tem coisas diferentes. E quando elas fazem, o
o recurso que nós vendemos é todo dado para elas. Olha que legal. Nós apenas investimos e fica com ela, não fica um centavo para nós, porque nós entendemos que também é difícil ter um trabalho nessa idade. Então, tudo que elas fazem e vende, fica com elas. Então, assim, acontece muitas coisas, mas só o ano passado nós atendemos mais de 150 mulheres. Que máximo. E me Sim. conta um pouquinho desse processo, né? Como a gente acabou indo, mas eu não te deixei terminar. Como que funciona, então, se a pessoa tem interesse nas duas áreas? Tanto em ajudar vocês, Sim. né, a se tornar mais uma pessoa nessa Sim. equipe maravilhosa que você tem aí, que a gente vai trazer elas de novo, que eu sei que elas queriam vir, vão vir as meninas do seu time, Sim. né? Como é que essa pessoa que quer ajudar, sendo uma empresa ou sendo uma pessoa, consegue integrar Sim. o time? E como é que uma pessoa, uma mulher que está agora ouvindo a gente, que fala, nossa, eu queria tanto ter a oportunidade de ser ajudada. Sim. O que essas duas pessoas devem fazer? Olha, Lu, a gente tem um time, graças a Deus, hoje muito bem estabelecido. Então, eu tenho meninas que trabalham no financeiro, meninas que trabalham na administração, tem pessoas que ministram. Nós somos 7 diretoras e num total de 28 mulheres trabalhando, voluntárias. Quem cuida dessa parte é minha diretora administrativa, o nome dela é Neia. Vocês podem achar através do Instagram, através do nosso telefone, que está nas redes sociais. A pessoa pode encontrar lá e falar, olha, eu preciso de ajuda em tal área. Nós vamos Repete pra direcionar. galera qual é o Instagram da O Instagram é Women's Refuge Place, tá? Uhum. Lá você vai ver a nossa biografia, tudo que nós fazemos, cuidamos das pessoas com problemas emocionais em todas as áreas, né? Lá tem todos os portfólios daquilo que a gente faz, as atividades, a programação, exatamente. Lá tem um e-mail, lá tem um telefone, sabe? Qualquer contato entre vocês vão passar para a pessoa adequada. Seja para quem quer trabalhar ou para quem quer ser ajudado. Nós vamos direcionar para a pessoa que é responsável naquela função. Perfeito, perfeito. Tá? Nós estamos em fase de readaptação do nosso website. Eu não vou deixar no momento, porque nós estamos indo para o 7º ano. A gente sentiu uma necessidade de mudança em todas as áreas, inclusive no website. Mas melhor, o Instagram continua lá, o Women's Refuge Place, vocês podem procurar. Perfeito. Para a gente terminar essa entrevista, que tá uma delícia, que a gente queria ficar aqui horas e horas, mas para a gente terminar, eu queria que você me falasse um pouquinho dos próximos projetos, coisas imediatas que estão para acontecer, que de repente você pode usar esse espaço já para um convite, tanto para quem quer ser ajudada, quanto para quem quer ajudar. Sim, olha, Lu, uma das coisas que a gente passou o ano passado, pensando muito a respeito do que faríamos, a gente sentiu uma necessidade, desde a fundação do projeto, era de ter um espaço para que as pessoas pudessem ir e ficar ali 1, 2, 3 dias e serem ministradas numa maneira, eu diria, holística, no todo. Ah, que legal. Sabe? E lá ela receberia... Um retiro mesmo. Exatamente. Lá ela receberia ministrações diferentes, ela participaria de workshops diferentes, com vários temas, identidade, a mulher cristã, paternidade, que eu falei para você. Então, nós tomamos essa iniciativa, eu e meu marido, num projeto separado, que é uma casa para esses treinamentos. Que legal. Então, nós já fizemos 2 treinamentos lá do time. Nós começamos sempre por nós. Eu acho que tudo que a gente tem que fazer tem que começar em nós. Né? Não é? Ver onde funciona, como que precisa, o que pode ser melhorado. Então, nós já fizemos 2. E essa casa vai estar aberta para outras atividades. Que legal. Talvez seja uma mulher que é líder, tem um pequeno grupo, ou talvez uma companhia que quer fazer algo. É um lugar diferente, é um lugar bem histórico. É uma casa, assim, eu te diria... Ela é bem Victoria, ela tem todo um estilo. Legal. Então, a pessoa vai sair do comodismo da cidade para ir num lugar onde ela vai estar numa conexão diferente. É mais um contexto de refúgio. Exatamente, é um refúgio, é isso, você falou a palavra certa. Gente, que delícia, foi muito bom conversar com você, quero te agradecer imensamente por ter vindo e pelo seu trabalho na comunidade, que tem uma importância fundamental, né, nesse mundo agora que a gente escuta tanta violência, tanta tristeza contra as mulheres, tem alguém assim, ó, remando bem forte aí na contramão. Então, muito obrigada. E no que você precisar da gente, Fazendo a Diferença tá aqui, eu pessoalmente também. Todos os contatos que chegarem para mim, obviamente, eu vou passar para você. Muito e espero obrigada. Poder ajudar em outras oportunidades. Você vem aqui, você volta aqui para me contar suas novidades. Voltaremos com muitas novidades. E, Lu, eu costumo falar após toda a ministração. Eu digo, nós chamamos o refúgio carinhosamente de instituição. E eu falo, a instituição, ela é uma pessoa. E como toda pessoa, ela tem sentimentos,
ela tem desejos, e o sentimento da instituição hoje é que ela ficou muito feliz de ter você, de Ah, estar aqui com que você. amor. Ela amou passar esse tempo com Eu você. também. Então, por isso que vamos voltar, né, gente? Muito obrigada, Obrigada a tá? você. Pessoal, a gente volta na semana que vem com mais alguém que faz a diferença, assim como a Ana Arruda. Um beijo para vocês e até!